Para pensar Deus, para falar com Deus, eu sempre me recordo da música de Gilberto Gil. Essa foi também sempre uma questão retórica na história do mundo. Durante várias eras da humanidade, o homem sempre buscou a Deus, sempre se relacionou com Deus na sua sociedade primitiva, na sociedade tribal, entendendo Deus ser a força da natureza. Depois, no horizonte já civilizado, o homem buscou a filosofia, buscou a ciência para poder explicar Deus. Mas Deus conseguirá ser explicado quando o homem espiritual ganhar vigência. Podemos sentir a Deus, mas não classificá-lo ainda dentro do nosso processo evolutivo. E foi assim, entre deuses e homens, que estamos tentando solucionar essa questão. Antes do momento da transcendência do homem, havia deuses e homens, seres humanos ainda atrelados às questões de sobrevivência e das condições animais, diferenciando-se apenas pela razão. Os deuses, imersos em suas realidades imortais, aurindo os privilégios do infinito e do imaterial. A partir do horizonte profético, com a realidade mediúnica, o homem descobre que ele e os deuses são semelhantes. É no horizonte espiritual que acontece o alargamento do entendimento do divino. Após a antiguidade e a Idade Média, a partir do horizonte profético, é que o medianeiro irá se elevar sobre a condição humana, atingindo a divina. Um homem com filiação divina, pleno de potencialidades. Os profetas de Israel, já abertos às perspectivas espirituais, trouxeram seu contributo à evolução humana. Aparecem as declarações insistentes de que os espíritos comunicantes são de natureza humana, como vemos nos casos espíritas da Bíblia, Velho e Novo Testamentos. Somente na era moderna, porém, essa compreensão iria se tornar definitiva, porque só então o espírito humano se encontra próximo da maturidade para que a promessa do Consolador, do Espírito da Verdade, se cumpra. A ideia do espiritual ter natureza humana, a compreensão alargada do termo humanidade, envolvendo o físico e o extrafísico, descortina a dinâmica espiritual até então desconhecida, a transcendência da condição material humana que se vê vivificada no espiritual, vai ganhar com a codificação espírita no século XIX seu apogeu de entendimento. A evolução mediúnica, como assertivamente constata o codificador Allan Kardec em A Gênese, está inserido no aparecimento do horizonte espiritual, e essa evolução se realiza num contexto histórico, juntamente com a evolução mental, moral e espiritual do homem, no processo de desenvolvimento econômico, social da humanidade. Tornar-se divino é o próprio destino do homem. Nas fases evolutivas inferiores, o homem subiu pouco a pouco do plano biológico para o social e deste para o profético
e o espiritual, quando já se iniciaram as fases evolutivas superiores. Na antiguidade da Grécia, o esplendor de uma nova concepção de mundo e de divindades, uma inteligência suprema, arquiteto do universo, com a águia romana, a unificação de conceitos, um mundo igualitário, balizado nas relações jurídicas, e no horizonte profético, nas raízes do judaísmo, o homem se viu arrebatado pela realidade espiritual, sendo conduzido à epopeia da renascença, quando eclodiria uma verdadeira alvorada espiritual, chancelada pela codificação espírita no século XIX. Um escopo de doutrina que comprova a natureza essencialmente evolutiva de nossas inteligências finitas. Em todo o universo, avançamos para Deus através de uma incessante expansão de nossas faculdades, de um contínuo aprimoramento de nós mesmos. A concepção do homem como filho de Deus, ela é retórica. Entre os indianos, os egípcios, gregos, gauleses, bretões e judeus, já vigorava em parte, junto aos iniciados da doutrina secreta, a ideia de que Deus não expende centelhas, nem fabrica inteligências. É antes uma fonte criadora, um Pai Supremo que gera filhos na matriz misteriosa do universo. Com a evolução das ciências, a biologia, a psicologia, a sociologia, a história, a antropologia, a arqueologia passam a oferecer bases seguras à hipótese do crescimento humano a partir das formas inferiores da animalidade, até alcançar as superiores expressões da consciência espiritual. Paulo de Tarso, o vaso escolhido para ser o arauto do Evangelho, afirmava: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Um Cristo que surge em episódio de profundo amor e renúncia em favor da evolução da humanidade, se imolando para vivenciar e exemplificar entre nós um horizonte espiritual. Marcou o início de um novo ciclo histórico no Ocidente. Ampliou o entendimento antes facultado aos pequenos círculos dos iniciados, dos sacerdotes, das diversas culturas, para espargir uma nova mentalidade coletiva. Jesus falou para as massas de um Deus Pai que transcende o Deus familiar de Abraão, um Deus evangélico, não guerreiro, atrelado aos quereres e aos poderes do mundo, um Deus amoroso e justo, sem exigência de cultos externos, um Deus que não se coaduna com barganhas, uma força que não faz discriminações, um Pai universal, um Pai que traz ao antigo Yahvé tribal dimensões cósmicas, um Deus dos homens e dos anjos que governa em sua eternidade todas as moradas do infinito.